Meus irmãos, boa noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Bom, hoje nós vamos ver na Bíblia o possível dia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Irmãos, na noite antes da saída deles do Egito, o Senhor falou com Moisés e Arão, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Irmãos, o primeiro mês do ano em Israel é 15 de Abibe. Este dia é o dia da matança dos cordeiros ou cabritos em Israel. O mandamento de Deus para os israelitas era para eles prepararem um cordeiro e matá-lo no dia 14, antes do pôr do sol, e comê-lo no dia 15 de Abibe, o primeiro mês do ano, depois do pôr do sol. O mês de Abibe ou Nissan corresponde em nosso tempo metade de março e metade de abril, de 15 de março a 15 de abril, o primeiro mês do calendário hebraico. Irmãos, o tempo calculado no calendário hebraico tem 12 meses ou 13 meses no ano bissexto. Nissan ou Abibe é 15 de março a 15 de abril, que é o primeiro mês do ano. 15 de abril a 15 de maio é o segundo mês. 15 de maio a 15 de junho, terceiro mês. 15 de junho a 15 de julho, quarto mês. 15 de julho a 15 de agosto, quinto mês. 15 de agosto a 15 de setembro, sexto mês. 15 de setembro a 15 de outubro, sétimo mês. 15 de outubro a 15 de novembro, oitavo mês. 15 de novembro a 15 de dezembro, nono mês. 15 de dezembro a 15 de janeiro, décimo mês. 15 de janeiro a 15 de fevereiro, 11º mês. 15 de fevereiro a 15 de março, 12º mês. Adar 2 é março, 13º. No ano bissexto tem Adar 2. A palavra de Deus, ela diz no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 6, assim: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme
ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Deus disse: tomará no dia 10 do mês de Nissan e guardará em sua casa até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha, possivelmente às 15 horas do dia 14 do mês de Nissan. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 7 ao 11, nós lemos assim: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A celebração da Páscoa aconteceu dia 15 de Nissan, ou Abib. Eles tomaram um cordeiro ou cabrito no dia 10 do mês de Nissan, guardaram até o 14º dia, e na tardinha eles mataram o cordeiro ou cabrito, depois eles assaram-os. Eles não podiam comer cru ou cozido na água, deveria ser assado. Na noite do dia 15 do mês de Nissan, eles comeram o que é chamado Páscoa do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo é protótipo do cordeiro que os israelitas matam séculos após séculos, por muitos anos celebrando a Páscoa do Senhor. No tempo cristão, o significado do cordeiro da Páscoa é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós lemos assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Cristo é a Páscoa, o cordeiro pascal dos israelitas e também dos cristãos. Se o cordeiro deveria ser morto na tardinha do 14º dia e deveria ser comido na noite do dia 15 de Nissan, Jesus morreu na tardinha antes da Páscoa. No livro de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, nós lemos assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Páscoa, irmãos, é dia 15. O dia antes da Páscoa é dia 14. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava,
levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Irmãos, Jesus fez a ceia com os apóstolos. Ele lavou os seus pés. Depois deste evento, nesta mesma noite, Jesus foi capturado com Judas Iscariotes, guiando os soldados para prendê-lo. Nesta noite, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi levado até a corte de Pilatos. E no outro dia, ele morreu na cruz. No outro dia, quase 12 horas do dia, meio-dia, ele foi crucificado e morreu às 15 horas. Como os cabritos e os cordeiros em Israel foram mortos, Cristo foi morto também na tardinha, um dia antes da Páscoa. No livro de João, capítulo 19, versículo 30 e 31, nós lemos assim: Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus morreu. Ora, os judeus, como era preparação, e para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados dali. Irmãos, a tradução do sábado neste versículo está errada, está incorreta. Não deveria ter sido traduzida para sábado, porque no hebraico é sabá. E este sabá é o dia sagrado, dia de descanso dos judeus. O problema da tradução em português foi que o tradutor, ao ver o termo sabá no hebraico, ele automaticamente traduziu para sábado. Por isso, irmãos, milhões de cristãos são enganados. A palavra sábado significa sabá, e haviam muitos sabates que eram praticados pelos judeus. Sabá semanais, sabá mensais e sabás anuais. Portanto, irmãos, era uma prática dos israelitas originais que saíram do Egito no passado, guardar os sabás para que em uma congregação solene eles celebrassem a Páscoa em obediência às leis estabelecidas a eles. Sabá significa descanso, dia de repouso dos judeus. Esse sabá não é o sábado, o sétimo dia da semana. E o sabá anual poderia cair em qualquer dia da semana. Este sabá caiu no dia de quinta-feira. Irmãos, se Jesus tivesse morrido à tardinha de sexta-feira e ressuscitado antes do amanhecer de domingo, ele não teria ficado no sepulcro 3 dias e 3 noites. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 39 e 40, nós lemos assim: Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Irmãos, o sinal que ele disse aos judeus foi: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, no sepulcro. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 21, está escrito assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos
e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus disse que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. No livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 22 e 23, Jesus confirma isto. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46, nos ensina a hora que Jesus morreu. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50, está escrito assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Jesus morreu. Hora nona no nosso calendário são 15 horas. E de acordo com as Escrituras, Jesus morreu por volta das 15 horas. No livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 1, o 5 e o 6, lemos assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E um anjo que lá estava disse a elas: ele já ressuscitou, como havia dito. Não está mais aqui. Jesus morreu, irmãos, na hora nona, 15 horas. Provavelmente ele ressuscitou às 15 horas do sábado. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Se contarmos 3 dias anteriores ao sábado, Jesus morreu às 15 horas de quarta-feira e ressuscitou às 15 horas de sábado, de acordo com o que ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Devemos considerar o tempo, irmãos. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. O anjo disse: não está aqui. Significa, irmãos, que antes do amanhecer do primeiro dia da semana, o domingo, Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Se ele fosse sepultado sábado e ressuscitado antes de amanhecer do domingo, ele não ficaria no sepulcro por 3 dias e 3 noites. Está errado. O Senhor é exato. Quando ele disse 3 dias e 3 noites, assim deve acontecer. Por isso, o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu é um dia antes da Páscoa. A Páscoa é dia 15 de Nissan, ou Abib. Na história dos judeus, naquela época, aconteceu Páscoa e Sabá, que aconteceu na quinta-feira. Cristo morreu quarta-feira às 15 horas e foi sepultado antes de começar de quinta-feira, que é o Sabá anual. 15 horas de quarta-feira às 15 horas de quinta-feira, um dia. 15 horas de quinta-feira às 15 horas de sexta-feira, 2 dias. 15 horas de sexta-feira às 15 horas de sábado, 3 dias. 3 dias e 3 noites.
domingo, ele já não estava mais no sepulcro. Ele já tinha ressuscitado. Possivelmente, Jesus morreu na quarta-feira às 15 horas e ressuscitou às 15 horas de sábado. Nesta época, aconteceu em uma semana 2 sabá. Sabá anual e sabá semanal. Sabá anual aconteceu quinta-feira. Esse sabá anual é o dia de repouso dos judeus, dia que eles deveriam parar de trabalhar para celebrarem a Páscoa. Depois da sexta-feira, aconteceu o sabá semanal, que é o sábado depois da sexta-feira. Por isso, tem 2 sabá que aconteceu naquele tempo. Irmãos, normalmente, o dia da semana de quem morre muda nos próximos anos, podendo cair em qualquer dia da semana. A morte de Cristo só cai em dia de sexta-feira, chamada pelos católicos de sexta-feira da paixão. Está errado, é um engano. Por isso, irmãos, devemos ler a Bíblia, devemos examinar as Escrituras para descobrirmos a verdade e depois que descobrirmos a verdade, proclamá-la para a glória de Deus. Isto é, irmãos, o que Deus mandou os seus enviados fazerem. E de acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, nada devemos acrescentar ou tirar nas palavras de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe sempre. Tenham todos uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir. Amém.